Agora vamos lá. Mateus também fala sobre a rejeição do rei. O rei foi rejeitado. Ele descreve a rejeição do rei. Isso aqui é interessante porque a rejeição se dá. Primeiro, na Páscoa, um dos discípulos rejeita Jesus, né? Nós temos... Entende Jesus, né? É terrível, né, meu pastor? Começa a rejeição, começa na perseguição, né? O povo de Israel, alguns principais do povo de Israel começam a perseguir Jesus. Desde a época em que ele pregava. Desde a época que ele pregava, que ele começou a pregar, já começou a perseguição ali, e já começa um planejamento de morte para tirar a vida de Jesus, para matar Jesus Cristo. Então ali já começa a planejar. E aí a gente vê, né, por exemplo, na página 37 da revista, que essa rejeição, o fato de deles rejeitarem o Messias, e é importante a gente ver isso, que o fato deles rejeitarem o Messias não significa que Jesus deixou de reinar. Eles rejeitaram, mas foram eles que rejeitaram. Jesus continua sendo rei. Né? Jesus continua sendo rei. Mas o fato deles terem rejeitado, o povo de Israel leva essa culpa, esse pecado sobre eles, até que Jesus volte na segunda vinda, né, para poder redimir, porque eles vão precisar de ser redimidos. E eles mesmos vão aclamar Jesus Cristo como sendo o Messias, vão reconhecer, vão aclamar Jesus Cristo. Mas essa rejeição resulta em uma outra questão muito importante para nós, porque a rejeição, foi a partir da rejeição que se inicia também, se é oferecido, é estendido, o plano de salvação é estendido para todas as nações, para alcançar todas as vidas, como nós já falamos anteriormente. Irmãos, olha que coisa. Então, eu botei aqui Páscoa, mas o início da rejeição já foi bem antes, desde a época, né? Quando ele começa a pregar. Na Páscoa, ele tem a rejeição interna, um dos seus discípulos, ele tem a traição, então, e aí vem os julgamentos. A rejeição, se o pastor quiser, o texto de Mateus é Mateus 12, a partir do versículo 14, né, que quando eles começam a tramar, os principais ali do povo de Israel, começam a tramar a morte de Jesus Cristo. Ali já rejeitaram. Isso é fantástico, sabe por quê? Porque Mateus não tem medo. Se Mateus estivesse mentindo, ele contaria a história só do lado positivo. Ele não falaria de rejeição. Né? Ele não falaria da Páscoa, da traição. E todo reinado tem esse tipo de desgaste. Os julgamentos, Mateus deixou bem claro, o julgamento feito ali perante o sumo sacerdote, o julgamento perante o Sinédrio, perante Pilatos, né? E isso é mais uma prova do reinado de Cristo, porque o reino de Cristo, ele não foi aceito pelo reino humano, tanto é que foi julgado, teve a rejeição. Engraçado que o que mais me chama a atenção é que mesmo tendo a rejeição, Jesus não se demoveu do propósito dele. Sim. Independente da rejeição, independente dos julgamentos, porque agora vem... Só um rei soberano não é capaz disso, né, meu pastor? Só um rei que tem tudo tanto qualidades materiais quanto qualidades espirituais, né? Tanto qualidades humanas quanto qualidades sobrenaturais. Só um rei sobrenatural é capaz disso, né? Só um rei
que tem essa dimensão humana e sobrenatural, que ele é capaz de fazer ele essa coisa. Ele estava na cruz, conversando com o Pai, pedindo para que perdoasse, porque eles não tinham noção de que estavam matando um rei, né? Exatamente, que não estava matando o próprio Cristo, né, o Messias, o Filho de Deus. Meu Deus do céu! A rejeição dele não o tira do propósito e dessa capacidade de, com uma capacidade superior, continuar reinando, porque na cruz, que é o auge da rejeição, ele faz pedido, ele abençoa, ele diz para um que vai salvar e entrego meu espírito na tua mão, quer dizer, tinha controle de tudo. Jesus era um rei que, em momentos adversos, reinava numa tranquilidade. Estava morrendo e morrendo como rei. Exato, exato. E, inclusive, é importante a gente ressaltar que mesmo naquele momento que Jesus fala lama Eli, sabachthani, né? Eli, lama sabachthani, que Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Não é porque Deus havia desamparado a Jesus Cristo, mas é porque naquele momento Jesus estava carregando sobre ele todos os pecados. Então, os pecados, o que o pecado faz? A Bíblia nos mostra claramente, o pecado nos afasta de Deus, né? Então, como ele estava carregando todos os pecados, ele sentiu o afastamento do Pai. Então, olha que interessante esse momento. Não é porque ele estava sendo rejeitado por Deus, o Pai, não. É por causa desse afastamento que ele teve em função do pecado que ele estava carregando. E na cruz não deixou de ser rei, não deixou de reinar, rapaz. Mateus é fantástico dos condenados com ele para morrer na cruz, fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus Cristo fala, não, fique tranquilo, hoje mesmo. Estarás comigo. Quem é que está morrendo, pastor? É um rei. Não, quem é que está morrendo que é capaz de fazer uma coisa dessa? É um rei. Se fosse outro, você vai estar comigo, preocupa não. Se fosse outro, se fosse um de nós, ele ia falar, tu te vira, eu com meus problemas, você com os teus problemas, né? Mas Jesus ali demonstra o seu reinado, que ele é o rei. E fala, não, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não só o rei Jesus Cristo como rei, que é capaz de fazer, né, meu pastor? Quando você vê início, meio e fim da vida de Cristo como rei, é completamente diferente dos demais. Meu Deus do céu. E Mateus comprova isso. Não. E aí vem o ponto auge, né? A confirmação do rei. Ele ressuscita. Ninguém, meu Deus, tentaram impedir, mas ele ressuscita. Isso significa que aqui está a maior diferença do reinado dele para com os outros. Porque Mateus é isso, irmãos, entenda. Mateus começa falando de Cristo como rei, e aí tem uma certa semelhança com os outros reis. A partir do momento que ele começa a trabalhar como rei, já começa a diferença. E aí a diferença vai aumentando de tal forma que, quando chega no final de Mateus, que ele traz a ressurreição, acabou. Nenhum rei é como ele, porque a ressurreição diz que ele tem poder sobre a morte, diz que ele tem poder sobre os reinos, e diz que ele tem poder sobre os discípulos, sobre a morte porque ele vive, sobre os reinos porque ele diz, eu sou todo poderoso, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E sobre os discípulos, vá e faça discípulos, vá e faça discípulos. Meu Deus, se tinha alguma dúvida de que Jesus era rei, agora não tem mais. Mateus foi escrito para isso. Mateus traz totalmente essa noção exata de que, desde o início até o final, Jesus Cristo é rei e continua reinando. E, meu pastor, aí vem a resposta à primeira pergunta. Se ele é rei, e ele é esse grande rei,
e o reinado dele agora é espiritual, como é que um discípulo vive? Grande comissão. Ele deixou. Jesus quer que a gente viva pregando o evangelho. É a forma de viver, né, que nós temos como súditos do rei, é pregando o evangelho, é anunciando o rei, anunciando o reinado de Jesus que nós temos hoje, o espiritual, e anunciando que esse rei vai voltar para reinar fisicamente nessa terra. Então essa é a nossa comissão. Nós devemos anunciar esse evangelho, né, que são as boas novas. É a nossa vida. É a nossa vida. Tá, mas a questão é a seguinte, tá? Então, aqui, tá aqui a lição. Estudo 5. Os súditos do rei. Ponto e vírgula. E o milênio? Tá, então o milênio ainda não chegou. Então, qual é o primeiro propósito da vida de um súdito do rei? Evangelismo. Esse é o primeiro propósito. Tá, mas peraí. Mas ainda é rei. Não é pra gente partir para cima, quebrar tudo que tem de injustiça, ir contra todas as leis, fazer revolução, quebrar tudo, arrebentar tudo e se posicionar em todos os aspectos, né? Eu tenho que assumir uma posição nos aspectos de tudo que está acontecendo. O reino não já começou? O reino começou, sim, com certeza. Jesus Cristo está reinando. Mas o reino já alcançou a sua plenitude? Não, meu pastor, não, ainda não. Então, olha que interessante. Como é que a gente vive se o reino já começou e Mateus deu provas inequívocas? O reino já começou, sim. Mas a plenitude do reino ainda não, irmãos. A gente vive com sabedorias, entendendo que o reino já começou, mas a plenitude ainda não veio. Nós vamos explicar já o que é isso. Ó. Presta atenção. No Velho Testamento, Deus sempre reinou. Veio Cristo, o reino se tornou presente. Com a igreja, o reino continua? Continua. Mas Cristo já reina, sim. Mas a plenitude do reino já chegou? Ainda não. Na grande tribulação que virá, Cristo não deixa de reinar. Tanto é que tudo vai acontecer como ele disse. Por causa da vontade dele, conforme ele disse. Exato. Agora, a plenitude começa no milênio. A plenitude começa no milênio e alcança o máximo na eternidade. Chega ao ápice. Aí chega ao ápice. Com todo o reino, todas as leis, com tudo. Nós temos que entender que o reino já começou, mas a plenitude ainda não iniciou. Pode dar um exemplo, meu pastor? É lógico que eu posso. Só um pouquinho, deixa eu parar aqui a partilha. Vou lhe dar um exemplo para que você compreenda o que nós estamos falando. Vamos lá. Presta atenção. Na época de Cristo, todo mundo que recebe Cristo era considerado filho de quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Então vamos lá. Pastor Cristiano. Um escravo que aceitasse Jesus como Salvador, ele era filho de Deus? Sim, com certeza. Tinha que ser recebido na igreja? Na igreja, como irmão? Como irmão em Cristo, filho de Deus. Igual a todo mundo? Igual a todos os outros. Então ele tinha o direito de chegar ao patrão dele e dizer, não sou mais escravo. Aí não. Aí não podia. Porque as regras pertinentes a este momento, ao momento que é aquele momento da vida do escravo, elas se mantêm, porque nós não estamos na plenitude do reino. É na plenitude do reino que
tudo. Aí sim, aí na plenitude do reino, aí sim, aí quando a palavra fala, né, que não há escravo, não há livre, não há, né, meu pastor, o texto bíblico, acho que é Gálatas, né? Gálatas 3. Agora dá para entender que Paulo não está louco, né? Paulo diz em Gálatas 3, versículo de número 26 em diante. Escute. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Então, o escravo era filho de Deus e batizou, revestiu de Cristo. E aí, versículo 28. Não há mais judeu, nem grego. Não há mais servo, nem livre. Então, é todo mundo igual, mas dentro da igreja. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, agora sim dá para entender que Paulo não estava doido. Lá em Efésios. Nem se contradizendo, né, meu pastor? Porque algumas pessoas pegam os textos isolados e aí falam, não, tá vendo aqui ele falou uma coisa, aqui ele fala outra, está se contradizendo. Não está contradizendo. É porque o momento é diferente. O momento, quando nós estamos entre irmãos, nós estamos vivendo o corpo de Cristo. Né? Então, ali é o reino do Senhor, né, vivendo do corpo de Cristo. Mas, na relação humana, na relação de convívio humano, aí segue as regras humanas, as leis humanas. O reino de Cristo ainda não se manifestou completamente. Na sua plenitude. O reino ainda não está na sua plenitude implantado. Porque Gálatas, capítulo de número... Efésios, né? Gálatas não, Efésios, capítulo 6, diz assim, deixa eu pegar aqui, vem, honra o pai e a mãe. Tá aqui, ó. Vós, servos, Efésios 6 e 5. O mesmo Paulo que diz que todo mundo que aceitou Jesus é filho de Deus, o escravo é filho de Deus. E aí não tem diferença entre não escravo, tem diferença. Livre. Ele, em Efésios, capítulo 6, diz assim no versículo de número 5. Vós, servos, obedeceis a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração com a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como os servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Ou seja, Paulo chega ao ponto de dizer, não é para chegar para o patrão e dizer, olha, eu sou crente, Jesus já me libertou, então não sou mais seu escravo. Paulo tinha essa dimensão, ó. Jesus já está reinando? Já. Completamente dentro da igreja? Completamente dentro da igreja. Mas as coisas não se transformaram do dia para a noite. Há tempo para tudo. O milênio vai ser esse momento em que as regras de Deus chegarão completamente. Então o crente tem que entender, olha, eu já tenho um rei. E a gente ainda, como servos, como filhos de Deus, a nossa justiça ainda tem que sobressair a justiça dos outros. Como filho de Deus, quando nós servimos, nós temos que trabalhar, que a palavra ainda fala, que se a gente faz somente o que é mandado, a gente é inútil, né? Então a gente tem que sobressair, inclusive nessa questão de não fazer somente o que é mandado, fazer além, trabalhar mais, né? Então as regras colocadas, inclusive na questão, né, quando Jesus Cristo estabelece lá com relação ao adultério, Jesus Cristo fala, olha, lá estava escrito o seguinte, se você coabitar com a mulher do próximo, você vai ser réu. Agora eu te falo, porém eu vos digo, se você olhar e desejar, você já pecou. Né? Então, nós vamos ver conforme as regras, mas existem ainda
nós estamos diante de um governo terreno, que não é o reino milenar de Jesus Cristo. E essa diferença a gente precisa compreender também, conforme o senhor está explicando, e trazendo esse exemplo do escravo, né? Trazendo como exemplo do escravo. Por isso que cristão paga imposto de renda. Não venha me dizer como um maluco, teve um maluco, pastor, que disse assim, não, o reino de Cristo já se estabeleceu, eu sou servo do reino de Cristo, eu sou irmão de Cristo, então, como irmão de Cristo, eu não preciso pagar imposto de renda. Aí perguntaram para ele, no fisco, né, na Receita Federal, por quê? Aí ele explicou corretamente, ele disse, olha, quando Davi venceu o Golias, uma das prerrogativas é que Davi e sua descendência eternamente não pagariam mais impostos. Eu sou filho, irmão de Cristo. Então, olha a ilação do cara. Em decorrência disso, eu sou filho do dono do mundo. Quem é filho do dono não precisa mais pagar. Meu pai é dono de tudo isso aqui, eu não preciso pagar imposto. Ele não entendeu que não tinha chegado ainda o milênio. E que aí a gente não paga mais imposto, é no milênio. E aí a Receita disse, então tá bom, maluco, não tem problema. O processo continuou, tomaram a casa dele, e ele está sem casa. E está assim perguntando, mas o que foi que houve? Aí o indivíduo, por não entender isso, aí não compreende, aí acha que está tudo errado, que a Bíblia não deu certo, que o pastor está ensinando errado, gente. E aí esse é um dos problemas, pastor, da teologia da prosperidade. Sim. Esse é um dos grandes problemas da teologia da prosperidade, que pega textos que são relacionados ao milênio para demonstrar que todo mundo tem que ser rico, e se não for rico, tem alguma coisa errada, que quem serve a Jesus, quem é crente é rico, é isso, é aquilo outro, tem que ter posses. E quando dá tudo errado, e quando você está trabalhando, está correndo atrás, está suando e não sei o que, as coisas ainda assim estão difíceis. E aí? Então eu não sou filho de Deus, né? Aí a gente precisa entender os textos e os tempos e as épocas a que os textos se referem. Gente, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, sabe por quê? Porque nós sabemos que o Senhor reina, mas a gente ora pelas autoridades. Eu não reconheço autoridade nenhuma, senão Jesus Cristo. Não, a gente ora pelas autoridades, a gente vota, a gente prega o evangelho, a gente paga imposto. Entenda que não adianta você se ajoelhar e dizer, olha, Deus já está reinando. Então, se Deus já está reinando, eu não posso passar dificuldades, eu não posso ter doenças. Gente, pelo amor de Deus. Eu não posso sofrer. Tudo que nós vamos estudar sobre o milênio vai chegar. Mas Cristo não está reinando? O reino já chegou? Já chegou. Mas toda a glória dele ainda não chegou. Tá certo? Tá que a gente não vai se subordinar a leis humanas que contrariem a palavra de Deus. Tá? Nesse ponto a gente pode recusar. Nesse ponto a gente recusa. Tá? Então, sem nenhum problema. Agora, enquanto o reino de Deus for espiritual, entenda o seguinte, que a gente vai vivendo e o que se espera do discípulo. São duas coisas. Primeiro, pregação do evangelho. Você tem que levar o evangelho. É isso que se espera do discípulo. E, em segundo lugar, juízo. Para entender que tudo aquilo que vem no milênio é no milênio. Não é agora. E Paulo, não sei se eu tenho a imagem aí, né, meu pastor, só falando lá da questão de Paulo. Paulo fala ali acerca do escravo para ele servir, e servir da melhor forma ainda,
servir melhor do que os outros ainda, porque Paulo estava tentando evitar uma atrocidade terrível, né? Teve essa atrocidade aqui, ó. Paulo estava tentando evitar uma atrocidade terrível. Teve essa atrocidade. E, gente, isso aqui foi verdadeiro, ó. Isso aqui foi verdadeiro, ó. Tá no Facebook, ó. O Crasso, que era um dos grandes generais romanos, após a revolta de Espartaco, quando ele prendeu, Espartaco foi um escravo que simplesmente se rebelou. Isso, eu sou livre. Isso. Aí, Márcio Licínio Crasso. Agora, ele não conhecia Cristo, né? Ele se rebelou porque queria mesmo. Ele queria deixar de ser escravo. O general romano, ele simplesmente orquestrou uma das mais chocantes demonstrações de poder da história romana. O que ele fez? Ele, depois de vencer Espartacus, crucificou 6.000 escravos na Via Ápia. Olha o que Paulo estava evitando. Paulo estava dizendo, amigo, presta atenção. Dentro da igreja, reino completo. Fora da igreja, existem leis. Por isso que a igreja vai salgando a terra para ir trazendo o reino de Deus para a terra. Mas a igreja vai conseguir implantar o reino de Deus completamente, como muita gente diz? Não. Quem implanta o reino de Deus completamente é Cristo no milênio e depois da eternidade. Então, Paulo, duvido que tem crente aqui no meio, porque os crentes não se rebelaram. Os crentes continuaram servindo a Deus. Muita gente vê contradição na Bíblia, por causa disso. Mas se Jesus falou isso, então por que os crentes ainda estão assim? E Paulo, quando escreve a Filemon, né, pastor, ele escreve sobre o escravo que tinha fugido. Onésimo, e diz, perdoa. Aí ele escreve, recebe, ele vai voltar, porque Paulo, pelo jeito, pelo que tu indica, Paulo havia conversado com Onésimo, Paulo havia orientado, falou, o escravo fugiu e deve ter falado, não, agora sou cristão, Paulo. Não vamos imaginar, né? Aqui vamos imaginar, não, agora eu sou cristão, agora sirvo a Jesus. Por isso eu deixei de ser escravo. Eu fugi do meu patrão. Aí Paulo vai orientar, fala, não, é o seguinte, você continua sendo escravo. Aqui você continua sendo escravo. Porque a lei, né, é essa. A forma agora é essa. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar voltar. Só que eu tenho contato com Filemon. Filemon é cristão. Leva essa carta. Aí você vai levar essa carta aqui. Eu vou escrever uma carta para Filemon. E aí ele vai, porque ele também é cristão. Então, ele é cristão, ele já recebeu Jesus Cristo, e ele vai te receber, né? E aí ele vai te tratar lá, né, de alguma forma. E Paulo escreve a Filemon sobre o Onésimo, né, para ele receber o Onésimo de volta, para não fazer isso aí, né, para não acabar com a vida dele, chicotear, bater, espancar, matar, porque o dono do escravo, ele podia inclusive matar o escravo que não tinha problema nenhum, ele não era sentenciado, não tinha nenhum juízo contra ele, porque o escravo era propriedade dele. Então, Paulo escreve a Filemon com esse objetivo, para que Onésimo não fosse sacrificado, fosse morto, né, espancado, né, e açoitado e tudo mais. Olha, Onésimo, por isso que o pastor falou, estou aqui fazendo um pedido. Estou aqui fazendo uma ilação. Exatamente. O que acontece? Onésimo, quando fugiu de Filemon, ele, ao que parece, meu pastor, ainda era escravo. Ao que parece, ele aceita Jesus através de Paulo. Ele aceita depois, né? Ele aceita depois. Ao que parece. O que você colocou, muitos irmãos também acreditam nisso. Acreditam que ele era crente, aí por isso fugiu.
Não, inclusive, eu falei, a gente está pensando aqui que pode é uma hipótese. Não, mas essa tese é uma tese que muitos irmãos defendem, sabia? Meu pastor, nem sabia. Você fez assim uma hipótese, mas geral. Muita gente defende. Mas pela história, a tese maior é que realmente ele tinha fugido, encontrou Paulo, aceitou Jesus, e aí Paulo diz o seguinte, leve essa carta, volta para ele, volta a ser servo dele, e a jogada é a seguinte, diz para ele que quando eu sair daqui, tudo que está te devendo, todo prejuízo que você deu, eu pago. Pode deixar que eu pago. Então, aí a gente fica assim, né? Puxa vida, gente, presta atenção. A lição é para que você chegue a essas duas conclusões. Primeira conclusão, Mateus deixou claro que Jesus era rei, mesmo um rei que foi, durante os capítulos de Mateus, se diferenciando de todos os demais. Então, qual é a consequência disso? Como é que a gente vive? Vive para pregar o evangelho. E, além de pregar o evangelho, vive com consciência de que, mesmo Jesus sendo rei, tudo que o milênio promete vai vir no milênio, porque Deus é dono de todas as coisas. A igreja luta para a implantação dos valores do reino. Exato. Mas a igreja entende que ela pode ser rejeitada. Porque Cristo ainda não está reinando fisicamente. E muitos desses valores já estão mudando a sociedade, né, meu pastor? Não, por causa da igreja. Por causa da igreja. Por causa da igreja. Muitos desses valores a lei áurea, que havia antigamente, a lei áurea, né? E você vê que isso se espalhou para o mundo inteiro por causa do evangelho, não foi por causa de outra coisa, não, pastor. É Cristo. Foi por causa do evangelho sendo anunciado. Aí as pessoas vão se tornando cristãs, vão entendendo o evangelho, vão entendendo a palavra de Deus, e as coisas vão mudando. A gente não pode ficar naquela de dizer, não, isso é só no milênio, deixa para lá, não vou trabalhar. Não, você tem que trabalhar com os valores do reino, porque muita coisa já é mudada aqui. Mesmo sabendo que tudo vai ser transformado lá na frente, você tem que mudar tudo aqui, trabalhar através do evangelho. Agora, tem que ter calma, dizendo, eu preguei e não aconteceu. Eu preguei e a lei tal não passou. Gente... E o governo tal não caiu, ou o governo X não subiu. Gente, acorda! Mas... Justiça completa e tudo é só no milênio e depois na eternidade. Faz como Mateus. A gente quer encerrar te ensinando isso. Mateus, ele tinha o Espírito Santo dentro dele, como a gente tem. Mateus escreve um livro para provar que Jesus era rei, estava reinando. Quando, na verdade, quem estava descendo a bordoada em todo mundo era César. E Mateus não deixou de provar que ele estava reinando. Agora, em razão de Mateus ter feito a parte dele, que hoje a gente faz a nossa. Divulga o evangelho. Muita coisa vai se modificando. Que a gente não pode tomar aquela posição, que é só no milênio, que é só no milênio. Não, trabalhe agora. Trabalhe agora. Trabalhe agora. Muita coisa está mudando. Mas tem coisa que realmente é só no milênio. E mesmo assim a gente não desiste de semear o evangelho. Porque todo poder foi dado e a única coisa que ele espera da gente é o quê? Evangelismo. Vá, ensine, faça discípulos. Fazer discípulos de todas as nações. Então, quem está aqui dizendo, Jesus reina? Então, eu vou botar para quebrar, eu estou por cima da onda, eu sou bem tal, vou vivendo bem bom. Nada vai me acontecer, eu não posso ser preso, eu não posso... que teologia estranha, né? Está com a ideia totalmente deturpada do reino que está estabelecido agora, da forma que a gente vive no reino atual. Pastor,
O reino já existe? O reino já existe, mas não chegou na sua plenitude. É o já, mas ainda não. Gravou? Já existe o reino? Já. Está na plenitude? Ainda não. E a gente vai vivendo com fé, porque quem é fiel nesse momento, quando chegar à plenitude, ele vai receber. Foste fiel no pouco. Entra no muito, e com o gozo do teu Senhor, hein? Sobre o muito te colocarei. E é o que Paulo fala, né? A expectativa de Paulo sempre foi para esse futuro, né, meu pastor? A expectativa de Paulo não foi para receber nada aqui. A expectativa de Paulo sempre foi para esse futuro. E ele não se eximiu, apesar da expectativa ser para o futuro, foi que conduziu a ele trabalhar muito mais. Porque ele falou, se eu semear mais, se eu trabalhar mais, se eu produzir mais, se eu evangelizar mais, meu amigo, eu estou semeando lá no céu, eu estou preparando para minha, eu estou depositando, né, para o meu futuro. Gente, um grande beijo. Deus abençoe. A paz do Senhor.